Senhor Deus, abençoe todos os filhos de Deus na face da terra. A paz do Senhor, aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 27, versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Nem sempre quando nós navegamos a nossa vida, os ventos são a favores. Aqui havia ventos contrários. Mas esses ventos contrários aqui estavam levando Paulo aonde Deus queria que ele fosse. Então, em tudo dai graças. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mesmo que nós acharmos que os ventos são contrários, aqueles ventos são a bênção de Deus na nossa vida. Vai nos levar aonde Deus deseja que estejamos. Vamos aprender a nos submetermos aos ventos contrários vindos da parte de Deus. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então Paulo estava debaixo das ordens do centurião, que estava levando ele como prisioneiro para Roma, na Itália. E aqui eles trocaram de navio. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmona. Veja que Deus aqui deu um vento mais suave, mas ainda era contrário. Eles não conseguiam ir para onde desejavam. E costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, quer dizer, havia tempestade no mar, vento contrários, eles já não estavam nem se alimentando adequadamente, estava acabando a comida dentro do navio, dizendo-lhes, olha aqui que Paulo falou, olha aqui que Deus falou por meio de Paulo, naquela situação de tribulação, e Paulo prisioneiro, debaixo do capitão do navio e do centurião. Agora vamos ver aqui que Deus vai colocar Paulo como centurião e como chefe do navio. Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que o que Paulo falava. O que estava ali guardando Paulo, que era o centurião, acreditava mais no que o chefe do navio falava e os seus empregados do que Paulo falava. Mas Deus estava falando na boca de Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Quer dizer, eles pararam, ancorar o navio para até melhorar a situação para a navegação dos ventos, enfim. Deus sopra. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram-se de muito perto, costeando a Creta. Mas não muito depois, de repente, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Deus usa até o Euroaquilão para fazer a vontade dele. Todas as coisas nessa terra estão debaixo do domínio e a soberania de Deus. Nenhum cabelo fica preto ou branco sem a vontade de Deus, nem cai da cabeça se não for a vontade dele. E aqui Deus estava usando os ventos para levar o navio, levar Paulo onde ele queria que Paulo fosse. Mas quando deu esse pé de vento, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo nos deixamos ir à toa. Amém. Desistiram de lutar contra Deus, contra o vento. O vento brando não resolveu, Deus mandou o aquilão. Euroaquilão.
E agora eles se entregaram. Agora vai ser o que Deus quiser. Amém. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa de Sirte. Amaiadas as velas, assim foram à toa. Eles estavam tentando chegar na praia. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. O vento Euroaquilão não era suficiente, agora Deus mandou uma forte tempestade. Deus que só queria salvar as pessoas, mas o barquinho ia ser destruído. Jogaram tudo no mar. Nenhuma pessoa morreu nesse naufrágio. Deus falou antes de acontecer que não ia morrer ninguém. Essa terra vai ser destruída e vai ser purificada antes da destruição pelo Senhor. Mas os servos do Senhor não morrerão. Aqueles que Deus determinar que não vão morrer, não vão. Mas o Titanic, essa terra, ela vai afundar. Não vai demorar muito. Primeiro nós vamos passar pela tempestade de 3 anos e meio. Pelo vento Euroaquilão. Depois 1000 anos de reino. E depois virá a destruição cabal da terra. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, jogaram a comida no mar e a carga. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Estão jogando tudo dentro do mar. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvarmos. Não tinha sol, nem lua, nem estrela, não tinha ninguém brilhando a presença de Deus nessa era maligna e tenebrosa. É isso que nós estamos vivendo hoje. A maioria das pessoas não conseguem ver mais a luz do sol, ver a luz de Deus, e nem ver as estrelas, aqueles que são servos do Senhor. Estão numa tempestade, essa tempestade vai aumentar, até chegar à grande tribulação. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse... Paulo vai continuar falando a palavra de Deus. Ontem à noite, eu vi na TV o Macron lá da França, falando que é necessária uma ordem mundial. E isso está preparado. Já já lá na Europa vai surgir o governador mundial. Porque toda a terra vai entrar em conflito, nação contra nação, reino contra reino. Foi isso que Jesus falou. Aí vai surgir a necessidade da ordem mundial, de surgir um governador mundial. Então, cada dia que passar, a nossa terra, o nosso navio, o planeta, vai entrar nessa situação aqui, ó, de desespero. Mas sempre haverá aqueles que vão falar da parte de Deus. Quem escutar, não morre. Paulo, pondo-se de pé, disse, fora na verdade razoável, avanões, ter me ouvido a mim, de não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Deus falou por meio de Paulo, não é para desembarcar de Creta, mas eles fizeram. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Deus falando na boca de Paulo, não vai morrer ninguém aqui. Mas o navio já foi, já tá no último suspiro. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E o anjo do Senhor está com você? O Senhor tem os seus anjos para ser enviados para nós o tempo todo para nos proteger. Mas na palavra também está escrito que o Senhor Deus, ele é o anjo, não é um dos anjos, ele é o anjo. Ele é o ser angelical, onipotente, onipresente, onisciente. Ele falou com você essa noite? Ele fala com você todo dia? Deus quer que ele tenha essa liberdade de falar conosco o tempo todo. Como é que a gente vai saber? É viver em comunhão com ele, louvando e adorando ele o dia todo, tendo a presença dele dentro de nós. Se nós prestarmos atenção no que ele fala, talvez o navio da nossa vida, nossa embarcação vai ser poupada. Porque Deus não queria destruir o navio. Porque eles não ouviram a palavra de Deus,
O navio se perdeu, perderam toda a carga, perderam todos os seus bens ali. Mas quando a gente escuta, Deus ele preserva as coisas que nós precisamos para a gente sobreviver nessa terra com abundância. Mas se a gente não ouvir o que Deus está falando, o barquinho pode afundar. E se ele falar que o barquinho não vai afundar, não afunda. Mas se ele falar vai afundar, pode fazer o que quiser que vai afundar, porque ele é Deus. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi falado pelo anjo. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e de outra banda do mar Adriático, já pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. Chegaram na ilha que Deus queria que eles fossem. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua santa palavra. Senhor, alimenta a minha fé, alimenta o meu espírito, a minha alma, com o Senhor mesmo como palavra. Senhor, tu és o anjo da minha vida, porque tu és o meu guia, o meu Senhor, o Senhor é o meu sentinela. Obrigado, Senhor, pelos teus cooperadores que são enviados o tempo todo para cuidar de mim. Me ensina a viver nessa terra, Senhor, para que os barquinhos dessa terra, onde a gente tem que navegar, não se perca. Sejamos poupados de muitas aflições. Por isso, Senhor, nos ajuda a sermos sensíveis ao teu falar. Ajuda-nos, Senhor, a te obedecermos. Amém. Deus é o anjo, e ele também envia os seus anjos. Que ele esteja sobre você, na sua vida, te guiando, te protegendo. Vamos prestar atenção no que ele fala e obedecer ele. Que Deus nos abençoe.